Pode, filho, pode. Tá bom. Um pouco tardio, mas pelo menos Não, assim tem- passa pro pessoal. Não tem problema, filho. Assim não ficou gravado aí que eu falei mal do águia. Já pulou, né? Não. Então, é assim, filho. Nós vivemos, né, em situações onde cada um ser, filho, cada um ser é um universo. Você nota que quando você pega e começa a observar de cima de um prédio, você já fez isso, filho? Já. Observar de cima de um prédio? Eu gosto de observar as coisas. Isso. Você quando está neste patamar, filho, o que você te chama mais atenção? Os prédios mais altos, Tá. o movimento Esse movimento do quê? de pessoas, De de carros. Perfeito. Então, você nota, filho, você já teve aquela sensação de falar assim, o que será que essa pessoa está pensando? Para onde será que ele está indo? Sim, filho. Quem será que mora naquele prédio tão bonito, né? Naquele andar mais alto? Aí você começa a ver um pássaro, né? E você nota que, o que será que pensa esse pássaro? O que será que ele está observando? O que será que ele procura? Isso você nota, filho, que cada ser, ele é um universo próprio. Sim. Que tem, no momento, um pensamento, uma vivência, uma preocupação, uma certeza, não é isso? Ou Sim. até mesmo uma incerteza. Então, quando a gente fala, que nem nesta lição de hoje, filho, da mediunidade e como funciona a questão daquele ser que, num ambiente, ele pode se manifestar de várias formas, não foi isso que foi falado? Foi a apresentação Você dos nota que espíritos. para cada ambiente há uma situação. Por exemplo, é citado ali o exemplo de uma das particularidades mais incríveis, que é o espírito se fazer presente, né? Se aparecer. Isto, filho. Sim, Isto, se mostrar visível. Isto foi uma coisa, filho, que ocorreu sempre e ainda ocorre hoje. Muitas vezes, filho, existem pessoas que elas veem espírito e não sabem que é espírito. Porque a mediunidade dela é tão aflorada na questão desse efeito de médium, que ela convive. Se não é uma situação como é que fala? Espetacular, né, filho? Extraordinária. Obviamente ela vai se passar batido, vai se passar como se fosse pessoas. E não percebe. Então o espírito materializado, filho, ele não depende de uma vontade. Depende também de um efeito que esse médium pode estar colocado naquela situação, mesmo sem perceber. É como se você pudesse, vamos se imaginar assim, você já viu aquelas formas que faz na luz com as mãos? Sim, os desenhos, na sombra. Sim. Na sombra. O que é uma sombra? O que eu preciso para fazer uma sombra? Uma luz e um objeto opaco para fazer sombra. Isto. O que é um médium num local onde existe um espírito? Com aquela capacidade de influenciar aquela situação. Você nota que é praticamente isto? Entendi. Então, ele faz aparecer a sombra, né? Se eu tirar um dos fatores, não existe a sombra? Não. Compreende, filho? Sim. Então, dos dois, né? Isto. Então, o que precisa é um médium estar naquele local. E o que precisa para se ver este espírito? Olhos. Porque se ele está como sombra, quem vê a sombra? Todos, ou só um médium? Ou só alguém especial que consegue ver a sombra? Como assim? Precisa ser especial para ver a sombra? Não. Basta ter olho. Se não for cego, vê. Não é isso, filho? Isso. Este é um tipo de mediunidade de qual foi comentada, falada no livro. Você entende? Existe também aquela outra, onde existe a particularidade do médium envolvido com o espírito, mas que só ele vê. Aí é um outro tipo. Está Ismael, está Fábio aqui, ok, filho? Ok. Aí tem um espírito, onde Ismael vê e Fábio não vê. Esta é a situação segunda que eu estou te mencionando.
Então tem que ser um médium que consegue enxergar aquilo que o outro não enxerga. Não adianta o espírito querer se mostrar se a pessoa não tem condições. Se não existe um médium que faça esse feito, não vai acontecer nada. O livro já não diz isso, né? Isso que a gente estava comentando. O livro dá noções básicas, iniciais. Correto. E que você tem que entender que para haver uma manifestação tem que ter uma força. Sim. Tem que existir, como a sombra. Para se materializar a nível de olhos, eu preciso ter a luz, não é isto? Isso. Então é um elemento, ok? Sim. Então eu preciso ter 3 elementos. Eu preciso ter o local, né, o aspecto, preciso ter a pessoa e precisa ter o sol, né? A luz, né, filho? Então são os 3 elementos. Compreendeu? Sim. E no pensamento não, ou seja, o médium que vê e o outro não vê, é porque existe o quê? Uma mediunidade, certo? Não houve lá a questão da sombra, e sim existe a percepção interna do médium, que ele não precisa estar com o olho aberto, pelo contrário, a percepção que tem é do espírito, não é dos olhos físicos. Senão o outro viria também, não é isso, filho? Ok? Ele tem que estar trabalhando como médium para sentir a presença do... Isto, ele tem que ser um médium independentemente. Isto, é tipo assim, ó. Vamos supor que estejam os dois aqui. Vocês não estão na sessão espírita. Vocês estão só numa casa aqui mal assombrada. Certo, filho? E daí o que acontece? Os dois entram aqui e daí Ismael fala: Fábio, que moça, você viu? Uma moça bonita, né? Só que ela estava com uma roupa toda de branco. O que será que faz essa moça, né? Ela está ali, ó, de pé, olhando para nós. Você fala: mais merda. Não estou vendo Eu não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Nem um gato no chão. Quanto mais uma moça bonita. Está ficando louco? Você entendeu, filho? Sim. Ou seja, eu, médio, consigo ver aquilo. Você não consegue. Sim. E é esta a diferença. O ambiente, né, tem que estar... Justamente. O médium tem essa percepção, mas não existe essa outra parte de fazer materializar. Então não existe o espírito só querer e estar ali presente. Se tiver num quarto vazio, ele não vai estar presente para ninguém. Até porque tem que ter olhos para olhar nisto. Sim. Correto, filho? Correto. Então, você nota que tudo precisa, além de que o que está escrito, mas a observância e também o exercício, para que possa entender e escrever a segunda parte, onde vai te passar como realiza isso. Sim. Não é simplesmente imaginar, bom, então eu estou aqui, vai aparecer um espírito para mim. Porque a leitura do livro é bem básica e você imagina que é fácil acontecer, né? A continuidade de pesquisa, de entendimento, de leitura, ela se torna necessária. Então, um capítulo necessita de um outro. Compreende isso? Sim, eles são unidos, né? Isso, porque somando a gente consegue a compreensão. Né? Isso, muitas vezes a resposta é exatamente o que a pergunta faz. Ela não dá complemento. Entende, filho? Sim. Então ela depende de uma outra pergunta. Por isso que a gente sempre fala, né, que a importância que existe depois do trabalho. E é uma pena que nós não temos uma equipe ainda grande, boa para se fazer isso, porque o ideal seria transformar a nossa reunião, filho, em uma aula prática. Sim. De entendimento, de encaixar essas coisas na vida de cada um de vocês, para que possa ajudar de uma forma realmente integral. Porque você fazer trabalho semanas após semanas e não tirar frutos disso, não está certo. Tem que tirar algum proveito, né? Este proveito tem que ser o máximo. Isso só com observância. Ou seja, precisa mais gente para poder ir fazendo essa observância e esses comparativos e depois colocar essas perguntas para que a gente possa trabalhar. A gente já evoluiu um pouquinho gravando as sessões, porque eu mesmo, os dias que eu não vim, a hora que eu ouvi a sessão, você começa a prestar mais atenção nos ensinamentos. Então, isso é uma forma de a gente começar a fazer um trabalho mais a fundo, de compreensão de prática, não só de
de leitura e de vir aqui atender e não saber o que acontece. Sim. Porque a ideia de Águia é estar colocando isso, inclusive, no relatório daquele trabalho. Ou seja, existir uma pessoa que acompanha o doutrinador, o esclarecedor, com o médio, certo, filho? Certo. E ali relatar, fazer mesmo relato, escrever, pegar detalhe, para que a gente possa, quem é esse fulano, por quê, qual que é, porque estando isso preparado, a gente começa a trazer outros tipos. Sim. Onde esses relatos vão servir inclusive para estudo. Porque é muito importante vocês estarem mais próximo possível da vossa realidade. Entendi. Você entende, filho? Entendi. O que na Casa de Maria nós temos condições é de fazer isto, é de conseguir ultrapassar o limite desse trabalho simples para algo complementar e montar estudos em cima disso, de realidade. Seria muito bom depois de você trabalhar, porque na hora do trabalho você não está prestando atenção, você está querendo ajudar, querendo encaminhar. Porque a verdade é assim, filho, isto tudo é material de estudo, inclusive para novos médios, para entendimento, e para vocês mesmos, porque a antiguidade, na mediunidade, não quer dizer nada. Se você viver num loop, sempre a mesma coisa, você não desenvolveu. Não ganhou a experiência. Não desenvolveu. É por isso que existem tantos médios que começa e começa, não dá continuidade, porque ele não consegue entender que aquilo deveria ser mais importante para ele do que para aquele que ele não sabe para onde vai, como vai, qual a continuidade, se volta, se não volta, não é isso? Sim. Então, em que sentido existe isso? Quais são as situações, né, que me cercam? E através dessas situações é que nós devemos colocar em prática. Perfeito. Então nós precisamos cada vez mais entender o que eu espero daqui a alguns anos, ou quem sabe hoje, porque ninguém sabe a hora que volta. Não é isso, filho? Isso. Está tudo certo, de repente num acordo. E aí? Em que eu uso todo esse aparato desses anos todos que eu li, que frequentei? Não é isso? Verdade. O seu Zé, essa semana, falou uma coisa muito interessante, filho. Que é a questão da seguinte: para você ser resgatado pela Casa de Marias, acho que o Ismael escreveu hoje. Você está no mínimo, tem que estar no portão. No portão, ninguém vai buscar em casa. Nem vai, filho, não espere isso que não vai, filho. O Ismael colocou no grupo hoje. Então são sentimentos, filho, que vocês cada vez mais têm que ter o entendimento disso. Ou seja, não estamos mais em época de passar a mão no cabelo, filho. Basta a pessoa parar um pouquinho, minutinho, de prestar atenção nos problemas de cada um e olhe o que está acontecendo, filho. Veja para onde está indo este mundo onde ele vive, essa terceira dimensão. Não é isso, filho? Ele tem visto coisas assim inacreditáveis. Né? Isso, vocês estão vendo coisas que vocês há 3 anos atrás não imaginavam, filho. Vocês não imaginavam. E que nesses últimos 3 anos vocês estão podendo presenciar, filho. E continuam com as mesmas ideias, com o mesmo pensamento, com a mesma história de eternidade que vocês acham que tem uma eternidade. Aqui não é isso, né, filho? Ontem mesmo você tinha 18 anos. Não é isso, filho? Isso. E hoje você está com 50, não tá? Isso, passou rápido, né? Você entende, filho? E que nós precisamos entender que a tendência é 51, 52 e assim por diante. Se não morrer por antes, morrerá por depois, mas vai chegar o dia. É o que a gente estava falando aqui, eu e o Ismael, né? Certo. A gente está, cada dia que a gente vê, um dia menos. Sim, filho. Né? Então tem que viver bem, né? Isso. O que eu espero? Será que eu vou... Sabe aquela história, filho, do apaixonado? Sim. Ele vive sorrindo para tudo. Não é isso, filho? Pisa
no pé dele no ônibus, se ele vai sorrir. Tudo que vai sorrir. É esse o sentido que tem que ser da vida. Compreende? Sim. O sentido da vida é ser apaixonado, mas não é paixão só por mulher, filho, é paixão pela vida, é paixão por estar aqui, é paixão por... Paixão pelas coisas que você gosta, isso, né? Que faça filho, com prazer. Compreende? Sim. Ou seja, quando você está apaixonado, não adianta de notícia ruim, que você não está nem aí. A cada momento você está pensando naquela sua paixão, no desejo, na vontade, na satisfação do daqui a pouco, não é isso, filho? É verdade. Então a vida, filho, se nós não conseguimos olhar para esta felicidade, se cai hoje uma bomba na tua cabeça, acabou, filho, você vai voltar para onde? Para onde vai? Provavelmente vai direto lá para a internet, né? Vai fazer parte de um avatar, porque não tem outro caminho, filho. Isto não tem outro caminho, a não ser este daqui a pouco. Acho que o principal ensinamento que a gente tem recebido aqui nas últimas sessões é aprender a desencarnar, né? A gente tem que estar num bom momento para desencarnar. Isso só vai estar trabalhando dia a dia, né? As pessoas têm um tabu, filho, de falar sobre isto, porque elas falam de morte. Quando falam de morte, filho, é um problema mesmo. Ninguém quer falar de morte, ninguém quer comprar... A palavra é pesada, né? Isso, ninguém quer comprar plano de caixão. Não é isto, filho. Tem gente que se benze para fazer seguro de vida. Não é isto? Mas o que as pessoas não entendem é que ninguém vai morrer. Não está vivo. Então, se você mudar esse aspecto de morte para vida, continuidade, tipo assim, filho, você se preparou para a sua velhice, filho? Estou tentando me preparar. Mas você já se preparou para retornar? Não, de maneira alguma. Então existem pessoas, filho, isso é bem claro, existe muita história, sabe? De pessoas que se preparam para aposentar. Muitos planos, filho, muitos planos. Para viver a vida depois que aposentar, né? Mas aí, filho, ou morre 6 meses depois ou 6 meses antes. E ela não está preparada para o retorno, filho. Não. E daí o que acontece, filho? É que nem aquele pessoa que está no baile, ela está de olho naquela moça bonita, aí só fica de olho, viu, filho? Não toma atitude nenhuma. Aí o que acontece? Vem outro moço, filho, e leva embora. Aí ele olha para aquela feinha e fala assim, já que não tem, tu vai você mesmo, né? Mais ou menos assim. Não é assim, filho? Seria tão simples, né? Tomar atitude, filho. Que é o que nós precisamos, tomar atitude nas vidas. Agir, né? Isso. E entender assim, olha, o papel mais importante, eu não tenho corpo de animal. Me desculpe, mas eu não tenho corpo de animal. Compreende isso? Consegue compreender? Eu não tenho corpo de animal. Então, eu tenho que me preocupar com o meu corpo o mais verdadeiro possível, porque mesmo se vocês não forem resgatados e forem para qualquer local de reencarnação, filho, vocês estão fritos da mesma forma. O que vocês não conseguiram entender ainda é que qualquer processo de reencarnação, filho, é mais outra vez prisão. Né? A gente talvez não seja preparado. Imagine assim, filho, vamos se dizer que você, para a próxima encarnação, se tudo continuar como está, daqui 70 anos você está reencarnado. Você conseguiu imaginar 70 anos para frente neste mundo, filho? Não. As possibilidades que existem. Hoje eu penso assim, não dá nem vontade de reencarnar, viu? Mas então, esta vontade, filho, de reencarnar, não deve ter mesmo. Porque existem pessoas que esperam por Jesus. Vamos ter uma grande surpresa, filho. Você entende, filho? O máximo que vão ter é um príncipe de mentira. É isso que eu trabalho pessoas assim. Porque Jesus não vai retornar para cá, filho, né? Jesus está esperando por todos nós. Ele já fez a parte dele. E a gente tem que entender para que caminho eu sigo, meu Deus do céu. Eu sigo para cá, sigo para lá. Por isso que a gente fala, não é entregar a vida nessa terceira, mas é manter uma vida de apaixonado. Sim, acho que é uma boa dica. Isso. E
entender que eu vou ter que voltar. Eu quero voltar para voltar de novo para cá, eu quero voltar para seguir para Jesus. Porque só existem dois caminhos, filho. Um para cima e outro para baixo. Quando eu continuo no muro, eu estou do lado de baixo. Não tem como. Entendi. Entendeu, filho? E eu vou aproveitar. Muita chuva, né, filho? Não, pois é, só tá assustando. Bastante chuva. Não é mole, não. Será que Valque já está com um banho tomado? Ele mandou mensagem aqui. Ele vai ouvir esse áudio. Ele vai ouvir áudio. Ele que pediu para gravar, inclusive. Tinha jogo do Corinthians hoje, filho? Ixi, não, o jogo do Corinthians foi ontem. Então tá bom. Acho que é por isso que ele se machucou. Tá liberado. Não é isso, filho. Você tem alguma pergunta, filho? Não. Tá tudo ok? Eu estava até comentando com o Ismael hoje que as minhas segundas-feiras têm sido melhores. Graças. Porque antigamente eu passava mal, ficava com a cabeça atordoada. Mas hoje eu acordo, tenho o prazer de levar meus filhos para a escola, aí eu volto, passeio com o cachorro 5 minutinhos que eu não fazia, já dá uma felicidade, eu volto, acendo um incenso e aí vou ligo a musiquinha, aí vou tomar meu café. Então isso aí já dá eu começo, isso na segunda-feira, eu sinto que a minha segunda-feira melhorou contra essas percepções, essas mudanças. Maravilhoso isso, filho, maravilhoso, é muito belo esse depoimento que você está colocando. Você nota que com esta outra dica de viver apaixonado. Então, agora eu tô casando com o que o senhor falou. Isso. E viver apaixonado pelas pequenas coisas, Isso, porque isto ficava se transformando, filho, num relacionamento de paixão. Você entende? Poxa, colocar alegria. E a gente comente o coração assim dessa forma, a mente fica altiva, você acaba trabalhando melhor, desenvolve melhor, as coisas fluem melhor, né? Lógico, filho, porque você dá atenção com alegria. Quando a gente... Você não está pesado para fazer as coisas. Você nota que tem escolha. Vamos supor, se você tem como, filho, não levar o filho para a escola. Não tenho. Tem que então, levar. por que não ter alegria em levá-lo? Isso. Não é isso? Porque vai te dar tranquilidade de executar algo que você precisa durante o dia. Exatamente. Não é isso, filho? Poxa, o cachorro, será que ele tem direito de um passeio? Tem, então. Eu comecei a passear com o cachorro faz uma semana que a gente deu férias com a babá. Falei, por que eu não vou? 10 minutinhos que eu vou perder, que eu achei que 10 minutos ia fazer falta. Você ganha, filho. Exatamente. Você ganha. Eu desperto, eu ando. Isso, sai um pouquinho de dentro do apartamento. Sai do apartamento. Isso. E você nota que essas coisas são importantes e que você vai passando, filho, pro filho, pro animalzinho, pra esposa. Fala assim, Fábio é meu pai, Fábio é meu esposo, ele está mais feliz. Nossa, como ele está mais apaixonado. Não é isso, filho? Bem compra isso uma flor, um matinho lá debaixo, leva para a mulher. Uma boa ideia. Fala, amor da minha vida, eu adoro dar flor roubada, porque a roubada é o maior prazer. Eu passo por uma situação de roubar para te entregar. Olha só, eu já vou ganhar um dia. E à noite também. Então, filho, é basicamente isso. Fica para vocês. Sim, ótimo. Para ele, para o Luiz, para o Roberto, para a Priscila. O Luiz está lá na França, mas ele vai receber o áudio Isso. Tá com a netinha dele, curtindo a netinha. Faça e a filha. Da vida de vocês uma vida apaixonada. Luiz que está lá na França, que estava com tanto medo. A Águia teve que ir junto. Ele pediu o Águia junto. O Águia nem está aqui hoje. Tá lá, né? Tá em Lyon. Então, você nota assim, filho, seja feliz, né? Faça uma viagem apaixonada, se entregue, né? À vida, porque tudo que existe é isso, é vida. E não precisa grande esforço para fazer isso. Basta precisa entendimento. A percepção, né? Isso, de alegria. É isso, filho. Vai abraçar alguém, abrace com alegria. Vai cumprimentar alguém efusivamente. De alegria. Né, filho? Você conversa com alguém, converse com alegria. Não leve tristeza para canto nenhum. Não vai fazer bem isso. Verdade. E aí já é um passo para o momento que chegar,
vocês estarem mais preparados, porque a alegria, ela faz muito bem. Eu tenho inclusive percebido. na passagem. Tá bom? E achar que a gente vai estar alegre no dia que a gente vai desencarnar é meio Mas se você treinar, estar todo momento feliz, apaixonado, sim, vai ser automático. vai ser automático. Porque você, de alguma forma você vai estar. É melhor estar Não, o que eu quis dizer foi o seguinte: eu posso estar triste, mas no dia que eu desencarnar, eu vou estar alegre para poder desencarnar. Não vai, porque não vai dar você certo. compreende que a tristeza, ela não te preenche em nada. A tristeza é mais ou menos assim: eu sou um bebê chorão, eu queria dessa forma, não é, então estou triste. Deixe de lado a tristeza. Tristeza nada mais é do que um sentimento de uma pessoa egoísta. Ela não consegue entender que pode largar. Sabe aquela criança que tem brinquedo e não larga? Está ganhando novo, mas não larga aquele. Largue, filho, largue a tristeza, largue o aborrecimento, largue o que deu errado, largue aquele medo de ser infeliz, largue tudo. Para quê? Para que eu possa tentar algo novo. Este é o segredo. Tente algo novo que te traga felicidade. Deixa o que ficou ruim para trás, né? Isto, solte, filho. As pessoas, elas não soltam. Isto é um egoísmo. Você entende, filho? Entendo. Então solte. Eu fui assim uma época também. Com certeza. Todos nós passam por situações. O que não podemos é ficar eternamente nessa situação. Porque se ficarmos nessa situação, a felicidade não chega. Você não permite, filho. Entendeu? Entendi. Então é isto, Fábio. Tá bom, obrigado, irmão Serafim. A todos que não estão aqui, mas estão em coração, não em pensamento. Grande beijo no coração. Obrigado. Todos irão ouvir as mensagens. Luiz logo está voltando, que façam um excelente retorno. Com certeza fará. Que venha em paz, tranquilo. E pare de pensar em doença, hein? Não quero que pense em doença, por favor. E aprendo a soltar o que faz mal. Não espere morrer passando mal por uma situação que só te faz mal. Compreende, filho? Sim. Então, preste atenção nisso. Existem coisas que é preciso às vezes largar, soltar, para que elas melhorem. Ok? Ok. Porque nós estamos às vezes tão impregnados naquela energia que a gente não deixa nada fluir. Vindo aqui nos trabalhos a gente consegue entender e soltar melhor. Isto. Por mais que seja doído, porque às vezes está tão preso pelas mãos, não consegue soltar. É que nem se tivesse passado cola. A gente às vezes não quer soltar, né? Mas... Põe na água quente e sai. Com certeza. Então, um grande beijo, filho. Obrigado, irmão Serafim, pela